Olá, muito boa tarde. Hoje aqui no programa eu estou recebendo o Takashi Kuzuka, ele que é diretor comercial da Kenkopato já há 15 anos, mas ele tem na história dele, ele conhece Kenkopato desde pequeno porque o pai dele trabalhava com Kenkopato, hoje é aposentado da Kenkopato, e nessa visita por Cuiabá eu aproveitei a vinda dele aqui para falar um pouco mais do que é o Kenkopato, conceito dos colchões Kenkopato. O Takashi trouxe aqui uma amostra de um colchão Kenkopato com vibrato, está vendo o controle remoto aqui, ó? Daqui a pouco a gente explica. Trouxe aqui também, Takashi, duas latas de feijoada. Uma está aqui em volta num tecido que está em cima de um rabatã. Exatamente. Esse aqui é o rabatã. Isso, esse é o rabatã. Então, o que vai acontecer com essas latas de feijoada no final do programa? Nós vamos fazer um teste para mostrar o efeito terapêutico que existe dessa tecnologia, da nanotecnologia que a Kenkopato detém aqui no Brasil, e representa nessa lata de feijoada uma forma do efeito que se tem a nível do próprio corpo. A nível celular. Isso, a nível celular, a nível do que acontece com as células do nosso corpo, a circulação sanguínea no nosso corpo. Uma forma de exemplificar para que vocês possam visualizar o que a olho nu não é possível ver a nível de efeito do corpo. O que vai acontecer com essa lata? A que está aqui e a que está ali. Não é melhor a gente deixar para surpresa? A hora que a gente abrir, a gente mostrar e explicar o que acontece? Porque o que nós fizemos? Pegamos duas latas, compramos no supermercado duas latas da mesma marca e vocês conhecem uma feijoada enlatada. Não é das mais saudáveis, mas dá para a gente ter uma noção. Então vocês vão ver o que acontece com essa propriedade do feijão, da carne que ali dentro está, seja do molho, da gordura que ali dentro está. Então, vamos deixar para surpresa no final. Ok, aqui ela está sofrendo a ação do fóton. Exatamente. Que é a tecnologia existente hoje e a qual a Kenkopato detém. A nível mundial, ela tem um conceito muito ímpar da Kenkopato, porque ela desenvolveu no Japão esta tecnologia ou algumas tecnologias direcionadas para a saúde e qualidade de vida das pessoas. Só que essas tecnologias, que nós podemos assim traduzir como terapias, elas não são utilizadas para tratar o problema. Elas são para melhorar e principalmente para prevenir. Exatamente. E ela previne o quê? Quando você vai à praia, ou mesmo quando a gente vai à Chapada, que você vai lá tomar banho de cachoeira, você não está calçado. Quando você volta na segunda-feira, as mulheres vão perceber que o cabelo não está tão elétrico. Ou mesmo quando acontece aquela sensação de encostar na porta do carro e tomar um choque. O carro é isolado por borracha, não é o carro que está dando choque. É o nosso corpo que está com uma carga eletrostática muito excessiva. Quando você tem uma carga eletrostática excessiva, você tem perda de cálcio. Ou seja, você consome cálcio, mas o teu corpo ele acaba liberando através dos órgãos excretores. Isso pode provocar doenças futuras como desgaste ósseo, a osteoporose, que é uma doença muito comum. Outro problema comum é problemas cardiovasculares do tipo arritmia, palpitação, taquicardia. Porque imagina o seguinte, Eduardo, nosso corpo ele tem uma eletricidade que é de 0,03 watts. E quando você não descarrega isso, porque vamos dizer, a forma de descarregar é o contato com a natureza. Você isolou isso, de forma que o teu corpo está trabalhando com uma carga eletrostática muito intensa. Quando eles criaram essas pastilhas estudadas a intensidade, e quando eu me deito num colchão Kenkopato usando a terapia magnética, é o equivalente quando eu vou à praia e me deito na areia, ou quando eu vou ao campo e vou lá fazer um piquenique. A pessoa fala, fui à praia, fui à Chapada e voltei renovado. Esta palavra... Recarreguei minhas baterias. Essa palavra, essa sensação de recarregar as baterias, é justamente porque você tem uma troca de energia que os japoneses estudaram, que a princípio parecia alguma coisa muito popular, mas que isso tem ciência pura nisso. Então, por isso que ele vem com a técnica, os colchões Kenkopato da terapia magnética. O que num colchão convencional de molas ou de espuma você não tem. Então essa é uma delas. Uma segunda que eu posso te exemplificar também, você pode perceber que a superfície toda, essa é a superfície
dos modelos de Kenkopato. Essa é a última camada de espuma que tem num colchão Kenkopato. Isso. Depois disso só vem o tecido que protege ele do teu corpo. Qual que é a ideia disso? Ele é todo perfurado dessa forma porque ele simula pontas de dedos. Ó, se eu botar o meu dedo, você vai perceber que ele parece a ponta do meu dedo. Isso é uma técnica de massagem milenar japonesa chamada Do-in. Eu vou pedir para você fazer o teste. Põe nas costas da tua mão e faz uma pequena pressão, tá, desse movimento. Agora você pode perceber, olha, ele vai marcar a tua pele. Tá? É como se eu estivesse fazendo esse movimento. Ó. E aqui eu estou fazendo uma técnica milenar japonesa chamada Do-in. Ou seja, num colchão convencional, a superfície é lisa, de espuma lisa. Enquanto que num Kenkopato, você vai fazendo uma automassagem, uma massagem digital. Outra coisa muito agradável, você chegar cansado do serviço, deitar no seu Kenkopato, você relaxa e você pega e começa a fazer uma automassagem. É como se você tivesse ido a um massagista fazer um Do-in. Você pega a sola dos pés e passa em cima. Quando você adquire um Kenkopato, você leva um massagista para casa, o japonesinho que vai te fazer uma automassagem lá. Eu quero saber agora, o que diferencia dos colchões tradicionais? Você tem essa camada que é a última camada do colchão, e o restante do colchão Kenkopato? Você tem colchão de espuma, colchão de mola? O que você tem para oferecer de colchão Kenkopato hoje? Qual é a ideia do Kenkopato? Ele é distribuído em camadas sucessivas, entre espumas firmes e macias. Isso dá o que nós chamamos de terapia ou tecnologia da densidade progressiva. O casal nunca tem exatamente o mesmo peso. Então você, quando compra um colchão convencional, ele está mensurando uma média de peso. Se você tem uma mulher que pesa 60 quilos e o marido que pesa 85 quilos, a diferença é muito grande. Você vai usar a mesma estrutura. Tá? O Kenkopato, ele é feito com camadas, as superiores bem macias, finas e macias, equivalente a berço de bebê. E depois ele vai dando estruturas até chegar numa estrutura que não vai acanoar, que não vai dar aquilo que você falou de afundamento. E aí ele começa a ceder de baixo para cima. Por isso que ele tem um lado só. Essa terapia ou essa tecnologia foi desenvolvida através de médicos, ortopedistas e fisioterapeutas. Nossa coluna é feita, aqui eu tenho o disco gelatinoso e a vértebra, o osso. Então essa pressão excessiva força, por isso que é comum as pessoas terem as ditas hérnia de disco. Quando você deita num colchão convencional, ele vai amoldar e a tua coluna vai continuar pressionando as vértebras, o disco. Quando você deita na densidade progressiva do Kenkopato, ele vai dar o relaxamento, ele vai fazer com que haja o estiramento e tira a pressão entre o osso e o disco. Então você passa a ter um alívio dessas dores que incomodam tanto para quem tem hérnia de disco. Isso tanto no colchão Kenkopato, que tem densidade progressiva, que você explicou, quanto no de molas, por exemplo. Você tem o de molas também. O Kenkopato, o segredo está nessa camada superior. E a estrutura pode ser essa tradicional, o oriental, que simula o modelo tatame, e esse mais americano, mais ocidental, de molejo. Então, quando os fios, eles passam por um tratamento que eles queimam o carbono, chama forno total, para que ela não crie o vício de uma mola. Então ela tem flexibilidade e volta. Outra coisa muito importante, que os fios não é um fio para cada mola. O fio entra na máquina e ele cria um único fio, faz todas as molas. Então elas trabalham em conjunto. Você tem o sistema de massagem também, que é através de controle remoto, que é o sistema vibrato. Exato. Essa já é um conceito, esse modelo não existe no Japão. Isso foi inventado no Brasil e foi aprovado pelos japoneses, tá? Porque nós trouxemos isso de massagens que existem muito em clínicas de terapias, e ela cria um impulso e funciona como uma acupuntura, uma eletroacupuntura sem agulhas. Esses pequenos impulsos irradiam a terapia magnética e a terapia iônica e fotônica. Então ele vai funcionar num efeito dominó,
Ou seja, quando ele impulsiona aqui, ele vai, os que estão acima, ou um efeito de bola de bilhar, uma vai ressonar. Vai potencializar. Exatamente. Tanto é que ele tem um controle e temporizador, porque você não pode ligar e passar a noite toda dormindo nele. Ele tem um máximo de 45 minutos, você vai usar no seu cotidiano de 25 a 30 minutos. É mais do que o suficiente. Eu posso todo dia, meia hora, pode ligar. E se a tua esposa já estiver dormindo, o que você faz? Ele tem controles, você não quer incomodá-la? Você põe ela numa intensidade mais baixa, só do seu lado. E ela já está adormecida. Sem contar que o efeito relaxante de uma massagem é algo espetacular. O Photon Ion, ele foi projetado, em primeiro lugar, para 3 efeitos básicos. Ele ajuda a eliminar as toxinas do corpo, ele diminui o lactato, o ácido lático, que é a fadiga do músculo, tá? E ele ajuda a melhorar a reorganização hídrica e a circulação sanguínea. Teu corpo passa a noite inteira trabalhando para eliminar as toxinas. A forma mais visual disso é quando você vai ao banheiro na primeira urina do dia. Você começa a perceber que as primeiras noites de Kenkopato, a sua urina sai com odor mais forte e com coloração mais forte. Isso é o reflexo exato do efeito do Photon Ion no teu corpo. Vamos fechar aqui o programa para ver o que a tecnologia fez nessa lata de feijoada aqui. Vamos abrir. Não precisa de abridor, né? Tá... Não, isso. Essa você aqui. pode... Essa aqui ficou aqui. Essa que ficou aqui, então você abre ela aqui em cima. Ok. Tá? Enquanto que eu vou abrir... Tomar cuidado para gente não espirrar. Você consegue ver a diferença de gordura, como essa gordura ela está mais diluída. Aqui tem menos pontos brancos, né? Menos pontos brancos. O que a gente mostra aqui, ficou talvez uns 10 ou 15 minutos. Eu vou dar um exemplo. Eu estou virando aqui em cima. Ó. O que está acontecendo com essa gordura aqui? Ó? Você vê que os pontos, ela... Ó, tá vendo que ela escorre? Essa gordura aqui em cima, superficial. Sim. E aqui, ó, esse mesmo ponto de gordura aqui, esse ponto, tem vários pontos brancos, ele não se mexe. Você vê que ele deixa mais fluido. Você vê que a gordura, ela escorre na superfície. Ela vai parar de acumular nas artérias. Ela vai circular no sangue. Quando ela circula, nós temos órgãos excretores que fazem isso. A eliminação natural. Exatamente. Já no músculo, quando você fica, às vezes você está com um problema muito sério, e aí você diz assim, nossa, a gente fica tenso nessa região. Por quê? Porque o teu cérebro está numa atividade, está com um problema muito sério, aí isso dá em japonês, chama katakori. Então você fica com essa região dura, preciso relaxar. O que o teu corpo faz? Ele joga para cá uma toxina chamada ácido lático. Que é quando você joga futebol e o teu músculo, ele começa a te dar aquele início de fisgada. Se você continua, ele vai dar um rompimento. Por quê? Ele enche tanto o teu músculo desse lactato que dificulta a passagem do sangue. Essa tecnologia, quando envolta no músculo, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar concentrar menos toxina e dar um estresse menor no músculo. Por isso que ele é utilizado em atletas de elite, principalmente fundistas. Por quê? Não dá doping. É um tecido inteligente. A nanotecnologia. Exatamente. Que é o que temos aqui no colchão Kenkopato. Então, tudo isso estudado de várias, da medicina desportiva, da medicina corretiva, os ortopedistas, trazido para uma forma prática e eficaz. Kenko, em japonês, é saúde. E pede de base. Então, ou seja, você tem a seu dispor a base para melhorar a sua saúde, para prevenir a tua saúde e para manter a tua saúde todos os dias. Lembrando, são 30 anos, estou usando um bota, esse é um ano ímpar para nós, é o ano que nós estamos comemorando 30 anos de Brasil. Empresa pioneira, a empresa que iniciou, e eu fico muito honrado de estar aqui no seu programa. Muito obrigado. Obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Tchau. Programa VIP. Oferecimento